Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia, dependendo da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. Me chamo Felipe Jacob, como vocês já sabem, sou monitor de vocês do MED 2. E hoje eu vou ministrar uma aula sobre anatomia do sistema digestório, a parte baixa, né? Eu dividi com o Guilherme, ele vai ser responsável pela parte alta e eu vou ser responsável pela parte baixa. Eu não tenho todas aquelas habilidades, né, que o Guilherme tem de fazer aqueles slides bonitinhos, bem ilustrados. Mas eu tentei fazer aqui um slide bem didático para tentar ajudar vocês a revisar. Então vamos começar. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês vai ser o conceito de algumas estruturas que vão ser muito importantes de vocês conhecerem antes de passar para a anatomia dos órgãos propriamente ditas. Porque se vocês não conhecerem essas estruturas aqui, vocês não vão entender a diferença entre estruturas que são formadas, por exemplo, pelo peritônio, tá? Então, o que seria o peritônio? O peritônio ele vai ser uma serosa. Vocês lembram o conceito de serosa? O que seria uma serosa? A serosa ela vai ser um tecido que vai ter ali um componente epitelial, então um tecido epitelial simples, juntamente com o tecido conjuntivo. E ele vai ter em vários sistemas do nosso corpo, né? Lá no coração a gente vai ter o pericárdio, aqui lá no pulmão a gente vai ter a pleura e aqui a gente vai ter o peritônio. Lembrar que o peritônio vai ser uma estrutura altamente vascularizada, então as estruturas formadas por peritônio vão ser importantes para a irrigação dos órgãos abdominais. O peritônio ele vai se dividir entre peritônio visceral e parietal. Lembrar também que o peritônio visceral e parietal vão ser a mesma estrutura, então não vai ter um momento que eu vou deixar de ser peritônio visceral e parietal falando de estrutura do peritônio. Eles vão ter a mesma estrutura. Eles só vão mudar de nome de acordo com a sua localização na cavidade abdominal, tá? E é justamente por isso, pela presença do peritônio ou não nos órgãos, que vão se formar os órgãos intraperitoneais ou retroperitoneais, tá? Os órgãos intraperitoneais vão ser envoltos totalmente pelo peritônio. Já os retroperitoneais vão ter somente a sua região anterior ali encostando no peritônio, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar um ponteiro aqui. Tudo bem? Então vamos tentar ilustrar para vocês aqui, tal como eu ilustrei num desenho lá no laboratório que eu tentei fazer no quadro para vocês, né, semelhante a esse daqui, para mostrar a diferença do peritônio parietal e visceral. Então suponhamos que isso daqui seja a parede posterior da cavidade abdominal. Vou mostrar para vocês daqui a pouco o porquê que é posterior e não anterior, tá? Então suponhamos que isso aqui seja a parede posterior abdominal, por onde passa o peritônio parietal, tá? Vai ter um momento que o peritônio parietal precisa sair da parede abdominal para ir de encontro a algum órgão e virar o peritônio visceral, tá? Então ele sai, vai envolver um órgão intraperitoneal, então ele precisa ser recoberto totalmente por peritônio e vai voltar o seu caminho aqui na parede posterior da cavidade abdominal. E é justamente aqui nesse caminho onde ele precisa ir, mas ele precisa voltar também, que se forma o meso. O meso vai ser uma dupla camada de peritônio, tá? Então vocês estão vendo aqui que ele está indo e está voltando. Quando ele faz esse caminho, ele vai formar o meso, tá? O meso vai ser uma dupla camada de peritônio. Então esse órgão aqui vai ser intraperitoneal e esse daqui vai ser retroperitoneal. Como vocês podem ver, somente a região anterior dele vai ser recoberta pelo peritônio. Tudo bem? Vamos passar aqui então agora para o meso. Como eu já expliquei para vocês, o meso vai ser essa dupla camada aqui, né, de peritônio. E ele vai ser importante porque ele vai estar conectando as vísceras com a parede abdominal posterior. E é justamente isso que vai diferenciar o meso do aumento, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O meso ele vai ser muito importante para levar a vascularização, a inervação, as cadeias linfáticas para os órgãos. Então, quando vocês forem ver uma foto de um meso, vocês vão ver que ele vai ter uma intensa vascularização. Algumas literaturas dizem até que, na verdade, já foi considerado o meso, ele foi considerado um órgão à parte, o mesentério, tá? Então, os mesos eles vão ter um nome de acordo com a localização onde eles estão. No intestino delgado, a gente vai ter o mesentério. No intestino grosso,
No cólon transverso do intestino grosso, a gente vai ter o mesocólon transverso. No cólon sigmoide, a gente vai ter o mesocólon sigmoide. E lá no apêndice, que é na região do seco, a gente vai ter o mesoapêndice. Algumas literaturas também trazem para a gente que existe um mesorreto, mas não são todas, tá? Então, vai ser principalmente esses 4 aqui que a gente tem que decorar. Aqui uma foto para ilustrar melhor, para vocês entenderem a diferença de meso, peritônio e aumento. Lembrando, peritônio, ele vai estar revestindo os órgãos, que vai ser o peritônio visceral. Ele pode estar na parede abdominal posterior, que vai ser o peritônio parietal, mas em um determinado momento ele precisa sair da parede abdominal e ao encontro de um órgão, como eu estou mostrando aqui para vocês. Quando ele vai e ele volta, ele vai formar o meso, que no caso do intestino delgado vai ser o mesentéreo. Tá? Aqui outra coisa que dá para vocês verem também é a presença dos aumentos. E lá atrás eu falei para vocês, por que somente a parede posterior? Porque aqui na parede anterior vai ter um aumento maior. Então, o peritônio parietal ele vai estar presente aqui na parede, na cavidade abdominal, na parede da cavidade abdominal posterior. Aqui na anterior vai ter o aumento, tanto maior aqui, e a gente vai ter o aumento menor aqui entre o estômago e o fígado, que eu vou explicar para vocês agora. Os aumentos vão ser pregas de peritônio que vão ligar uma víscera a outra víscera. Então essa vai ser a diferença do aumento para o meso. Enquanto o meso está ligando a cavidade abdominal, a parede da cavidade abdominal a uma víscera, o aumento está ligando 2 vísceras. Tá? E a gente vai ter 2 tipos de aumentos. O aumento maior, que vai sair da curvatura maior do estômago até o cólon transverso, que seria aqui, ó, o aumento maior. E aqui vocês percebem que o aumento ele tem quantas camadas de peritônio? Ele vai ter 4 camadas de peritônio, o aumento maior, né? Então ele vai ter um peritônio visceral, visceral e parietal. Então ele vai ter 4 camadas de peritônio. O aumento menor também, que vai da curvatura menor do estômago até o fígado. Então seria esse daqui, ó, curvatura maior do estômago até o fígado. Uma coisa que vocês precisam lembrar vão ser os ligamentos que vão formar o aumento menor. Vai ser o hepatoduodenal e o hepatogástrico. Isso, inclusive, o professor pediu para lembrar vocês. Então, prestem atenção nisso. Não vão esquecer dos ligamentos que vão formar o aumento menor. Aqui 2 figuras que eu trouxe para ilustrar. Uma do aumento maior, lembrando que ele sai lá da curvatura maior do estômago. Ele desce aqui e vai se rebater e vai voltar para o mesocólon transverso. Então, ele vai formar uma bolsa. Como ele vai e volta, ele vai formar uma bolsa que a gente chama inclusive de bolsa omental. Tá? A importância clínica dessa anatomia aqui vai ser muito importante, porque muitas doenças estão envolvendo o peritônio. Por exemplo, o peritônio visceral e parietal, entre eles vai ter um líquido peritoneal. Esse líquido peritoneal, muitas vezes ele pode se acumular. E o acúmulo exacerbado desse líquido é o que vai formar, por exemplo, a ascite. A ascite, muitas vezes, vai ser a causa de uma peritonite, que vai ser uma inflamação do peritônio. Tá? Então não esqueçam que essa anatomia ela vai ser importante em muitas coisas práticas, clínicas, cirúrgicas. Tá? Vamos dar continuidade aqui. A outra figura seria mostrando o aumento menor, que vai da curvatura menor do estômago até lá o fígado. Né? Lembrando que vocês precisam lembrar dos ligamentos que formam aqui a curvatura, o aumento menor. Agora a gente já pode passar para a parte de anatomia dos órgãos mesmo, propriamente ditos. Já que vocês já entenderam a diferença de peritônio, aumento, meso, vamos começar aqui pela parte inicial. Eu fiquei com a parte do trato gastrointestinal baixo, né? O Guilherme ficou com o alto. Então, até estômago é ele, a partir do intestino delgado sou eu. O intestino delgado ele vai ter a parte inicial dele, que vai ser o duodeno, vai ser a primeira parte do intestino delgado, que vai ser dividido em 4 partes. Então a gente vai ter uma parte superior, aqui, uma parte descendente, uma parte horizontal e uma parte ascendente. Lembrando que ele vai ter início aqui no esfíncter pilórico, então ele deixa de ser estômago e já vai virar duodeno. Aqui na sua região superior, ele vai terminar aqui numa flexura que a gente chama de flexura duodeno,
jejunal, que eu ainda vou mostrar para vocês numa outra foto aqui. O duodeno ele vai ser praticamente todo retroperitoneal, então ele vai se localizar atrás do peritônio, exceto a sua parte inicial aqui, por isso que eu coloquei praticamente, porque a sua parte inicial, principalmente os 2 primeiros centímetros do duodeno, ele vai ser intraperitoneal, tá? A parte mais importante do duodeno vai ser a sua parte descendente, porque tem algumas estruturas aqui que eu ainda vou mostrar para vocês que vão ser importantes, que fazem a conexão tanto lá da vesícula biliar quanto do pâncreas aqui com o intestino delgado, tá? Percebam também a íntima relação do pâncreas com o duodeno, com o intestino delgado. E aqui nessa parte mais convexa também vocês estariam vendo os rins com as suas glândulas suprarrenais, que também são órgãos retroperitoneais. Então, estão em íntima relação aqui com o duodeno. Tá? Essa relação é importante porque algumas inflamações de pâncreas podem causar alterações sistêmicas justamente por interferirem no funcionamento adequado aqui do intestino delgado. Tá? Então, por exemplo, uma pancreatite pode influenciar diretamente no funcionamento do duodeno. Aqui, como eu falei para vocês, as estruturas que vocês precisam saber. Vai ser as 2 estruturas principais que vão desembocar aqui no duodeno, que vai ser a papila principal, ou papila maior, também conhecida como papila de Vater, ampola de Vater. Nela vai desembocar tanto o ducto pancreático quanto o ducto colédoco. O ducto colédoco e o pancreático se juntam e vão desembocar aqui na papila maior. Também existe a possibilidade de se ter uma papila menor, que ela nem sempre existe, mas os atlas também trazem ela, porque pode desembocar nela um ducto pancreático acessório, ou de Santorini, tá? Que vai ser aqui nessa região descendente do duodeno. Como eu falei para vocês, o duodeno vai ter início aqui no esfíncter pilórico, onde ele deixa de ser estômago e passa a ser duodeno. E ele vai ter fim aqui nessa flexura, que a gente vai chamar de flexura duodeno-jejunal. E vão ser 3 flexuras. Vai ter essa, a flexura duodeno-jejunal. A gente vai ter uma flexura inferior, que vai ser entre a parte descendente e horizontal. E uma flexura superior, que vai ser entre a região superior e a descendente. Tá? Basicamente, é isso que vocês têm que saber do duodeno. A relação duodeno com a árvore biliar vai ser muito importante. Claro que a anatomia da vesícula biliar vocês vão ver com mais calma em uma outra aula, só sobre glândulas acessórias, então vai ser vesícula, pâncreas e fígado. Mas aqui vocês precisam saber porque a anatomia deles está muito relacionada. Então aqui sendo da vesícula biliar, a gente vai ter um ducto cístico, que vai compor a árvore biliar, vai se juntar com o ducto hepático comum, que vem lá do fígado, tanto do ducto hepático direito e do ducto hepático esquerdo se juntam no hepático comum. Esses dois se juntam para formar o ducto colédoco. O ducto colédoco vai se juntar com o ducto pancreático e vai formar aqui a ampola de Vater, que vai ser a papila maior. Tá? Inclusive, essa anatomia também tem uma importância muito grande, clínica e cirúrgica, porque aqui é onde ficam os cálculos biliares. Tá? Pode ficar aqui, inclusive alguns podem até passar para duodeno. A irrigação do duodeno vai ser muito importante, provavelmente vai cair na prova de vocês, então aconselho vocês decorarem todo o trajeto. Quando vocês forem botar na prova de vocês, não esqueçam de colocar desde a aorta. E a irrigação do duodeno vai se dividir em uma irrigação superior e uma irrigação inferior. Quanto à irrigação superior, ambas saem da aorta, claro, né? A aorta abdominal, sendo que a superior vai para o tronco celíaco. Essa anatomia você já tem que saber. O tronco celíaco tem 3 ramos, que vai ser a hepática comum, vai ter a gástrica esquerda e vai ter a esplênica. Aqui o ramo que vai ser importante aqui vai ser a hepática comum. A hepática comum também já falei para vocês em outras aulas, que vai se dividir em 2. Uma que vai ser a hepática própria, que vai lá para o fígado, e a outra vai ser a artéria gastroduodenal. Aqui no duodeno vai ser mais importante a gastroduodenal, de onde vai sair a pancreato duodenal superior. Então vai ser a região superior, principalmente da parte superior e da descendente
do duodeno, que vai ser irrigada pela pancreato duodenal superior. Lembrando que ela vai ter dois ramos, um anterior e um posterior. Então ela vai envolver completamente o duodeno e vai formar anastomoses, tanto entre elas aqui quanto com essas duas aqui, tá? Que vai ser com a inferior. A inferior já vai ser mais fácil. Também saindo da aorta abdominal, já vai sair direto a mesentérica superior. A mesentérica superior vai dar diretamente origem à pancreato duodenal inferior, que também vai ter o seu ramo anterior e posterior. Lembrar da ampla anastomose que se forma aqui. Essa anastomose vai ser importante porque vocês vão perceber que essa região vai ser altamente vascularizada. E por que ela é altamente vascularizada? Porque essa irrigação ela é compartilhada, ela é tanto do duodeno quanto do pâncreas. E o pâncreas, vocês sabem da importância enorme que o pâncreas tem, tanto endócrina quanto exócrina. Então precisa de uma alta vascularização. Aqui, para ilustrar um pouco melhor para vocês, trouxe uma imagem do Anatomy Learning, né? Saindo aqui da aorta abdominal, tronco celíaco, que vai ter seus três ramos, gástrica esquerda, aqui para cima, esplênica, que vai lá para o baço, hepática comum. Da hepática comum vai se dividir em duas, para cá para cima vai vir a hepática própria, e para cá, para o duodeno e pâncreas, vai vir a gastroduodenal. Da gastroduodenal vai ter dois ramos, da pancreato duodenal, né? Pancreato duodenal superior, tanto o seu ramo anterior quanto o seu ramo posterior. Lembrar das anastomoses também que se formam aqui. Quanto à parte inferior, a pancreato duodenal inferior ela vai sair direto da mesentérica superior. Lembrar também que a mesentérica superior sai da aorta, que está aqui atrás. Então, mesentérica superior, pancreato duodenal inferior. Tanto seu ramo posterior quanto seu ramo anterior. Tá bom? Passando agora para o intestino delgado, já do jejuno e do hílon. Primeira coisa que é importante falar é que eles vão ser inteiramente intraperitoneais. E justamente por esse motivo, eles vão formar um meso, que vai ser o mesentério. Esse mesentério vai ser extremamente importante para levar a vascularização, inervação, cadeia linfática, drenagem linfática para o órgão. Então, vocês vão ver, como eu já falei para vocês, que algumas literaturas até indicam que o mesentério é um órgão à parte, de tão importante que ele é. Tá? É muito difícil a gente diferenciar anatomicamente o jejuno e do hílon, e macroscopicamente também. Então, é por isso que a gente cita algumas diferenças aqui, que inclusive pode cair na prova de vocês, na minha, se não me engano, caiu, para citar a diferença entre eles. O hílon vai ser a parte mais distal e o jejuno vai ser a parte mais proximal do intestino delgado. O hílon vai ter um maior comprimento, então ele vai ser maior em comprimento. Mas em espessura, o jejuno vai ser maior. Ele vai ter uma parede mais espessa, vai ter um maior lumen e ele vai ser mais avermelhado. Por que ele é mais avermelhado? Porque ele tem uma irrigação mais intensa. Vocês sabem que o intestino delgado tem uma função muito importante da absorção dos nutrientes. E essa parte vai ser principalmente do jejuno. Por isso que, por ele precisar fazer uma absorção maior em relação ao hílon, ele precisa ser mais vascularizado. O hílon, vocês vão ver na histologia também, quanto mais a gente chega próximo do intestino grosso, maior vai ser as glândulas lá, né, que produzem o muco e tal, que vai ser importante, que é aquelas células caliciformes. Tá? Vocês vão ver isso direitinho lá na histologia. Aqui eu trouxe uma imagem também. Mais proximal a gente vai ter o jejuno e mais distal aqui o hílon. O hílon, como vocês podem ver, ele vai ser maior em comprimento. O intestino delgado ele vai ficar como se fosse em um retrato. O intestino grosso aqui, como vocês podem ver, ele forma um retrato para o intestino delgado. Então ele vai ficar bem ao centro, tá? E aqui a parte final do intestino delgado, já no hílon, passando para o intestino grosso, se dá através da papila ileal, que vai fazer a comunicação do hílon com o ceco, que vai ser a parte inicial do intestino grosso. Então, o intestino delgado ele vai ter início lá na flexura do duodeno jejunal e vai ter o final dele aqui nessa transição da papila ileal, também antigamente conhecida como válvula ileocecal. Tá? Aqui vocês conseguem ver o apêndice, mas a gente vai falar isso quando a gente for falar de intestino grosso. Aqui uma foto que inclusive o professor me mandou e disse que era para mostrar para vocês, do mesentério. O mesentério vai ser muito importante, né, para vascularização, inervação, drenagem linfática. Aqui vocês inclusive conseguem ver as artérias retas
Essas artérias retas chegam diretamente aqui na mucosa, submucosa do intestino delgado. E aqui vocês conseguem ver os arcos anastomóticos, mas essa irrigação eu vou falar direitinho para vocês ainda. Mas percebam a importância dela para uma vascularização. Inervação no intestino delgado. Eu sei que essa parte aqui ela é muito chata de estudar, ela é difícil também de ficar decorando, mas eu vou colocar aqui porque o professor colocou na aula dele. Então, se vocês forem ver lá na aula dele, nas fotos que ele coloca lá, tem vários caminho aqui bem extenso de inervação. Eu, inclusive, cheguei a conversar com ele, ele falou que seria mais importante vocês saberem a parte final da inervação. Eu nunca vi isso cair em prova de MED 2, mas eu vou falar para vocês, por descargo de consciência. Então, a inervação do intestino delgado ela vai ser diferente para o duodeno e para o jejum e para o hílon. O duodeno vai ter, na verdade, os dois vão ter tanto uma parte parasimpática, inervação parasimpática, quanto uma inervação simpática. Lembrando que a parasimpática vai ser sempre pelo nervo vago, tanto aqui no duodeno, como no jejum e no hílon. Então, o nervo vago vai dar origem ao plexo celíaco e ao plexo mesentérico superior, através, por exemplo, dos gânglios celíacos, que eu vou mostrar numa foto ainda para vocês. E a inervação simpática se dá através de plexos intestinais que vão estar ao redor desses vasos arteriais. Então, ao redor mesmo desses vasos, vão ter alguns plexos sem nome muito específicos, que vocês não precisam saber, mas salvam isso daqui. Já a parte do jejum e do hílon, como eu já falei, parasimpática é sempre nervo vago, que vai dar origem a dois plexos, um plexo mioentérico e um plexo submucoso, tá? Já a parte simpática vai ser através dos nervos esplâncnicos maior e menor. Não vão esquecer disso daqui, nem isso daqui, ó. Isso, isso e isso. Considera ser o mais importante aqui, tá? Porque se vocês forem ver, partir para um livro, para um néter, por exemplo, vocês vão ver que tem uma intensa inervação aí. A gente vai ter uma inervação tanto autônoma, quanto uma outra inervação que a gente vai ter aqui no intestino delgado. São dois tipos de inervação, mas eu só vi no slide do professor essa daqui, eu conversei com ele também, então acredito que vai ser essa daqui que ele vai cobrar, se cobrar na prova, tá? Aqui umas fotos que eu coloquei aqui, os mais importantes que vocês precisam saber. Gânglio celíaco, através dos plexos celíacos, que também tem uma inervação do vago. Plexo mesentérico superior, o ramo celíaco, que vem do vago, né, como mostrei para vocês, os nervos esplânicos também, esplânicos, maior e menor. Tá? Eles têm tanto no lado esquerdo quanto aqui do direito também. Passando agora para o intestino grosso. O intestino grosso ele vai ser parcialmente intraperitoneal. E por que isso aqui vai ser importante? Porque a parte dele que é intraperitoneal vai formar os mesos que eu falei para vocês. Mesocólon transverso, mesosigmoide e mesoapêndice. Tá? E o intestino grosso ele vai ser dividido em algumas regiões. A parte inicial dele vai ser o seco, que vai ser a parte inferior do cólon ascendente. O cólon ascendente, propriamente dito. O cólon transverso, que é onde vai se formar o mesocólon transverso. O cólon descendente, que vai ser retroperitoneal. Então, tanto o cólon ascendente, seco e cólon descendente são retroperitoneais, quanto o cólon transverso e o cólon sigmoide vão ser intraperitoneais. Então, vão formar o mesocólon transverso, o mesosigmoide, e ali na região inicial, onde tem o seco, a gente vai ter o apêndice vermiforme, né? Então, ali também a gente vai ter um mesoapêndice. O mais importante aqui, que vocês precisam diferenciar o intestino grosso do intestino delgado. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou perceber essas três coisas no intestino grosso. Apêndices omentais, também conhecidos como apêndices epiploicos, as saculações e as tênios. Vou mostrar isso para vocês numa imagem. Então, vamos lá. Aqui vocês veem as regiões, né? Aqui, inicialmente, a gente vai ter o seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, que vai ter um formato de S, reto e canal anal. O que vocês precisam saber para diferenciar que é intestino grosso e intestino delgado. A presença dos apêndices epiploicos ou apêndices omentais, que vão ser esses acúmulos de gordura. Isso é coisa mesmo que cirurgião gosta de dar nome para tudo, então isso aqui é só gordura, é só tecido adiposo que se forma aqui e isso foi denominado de apêndice epiploico.
as tênias. As tênias vão ser faixas longitudinais de músculo liso, que vão estar presentes em todo o intestino grosso. Então vocês conseguem ver em algumas imagens, principalmente 3 tipos de tênias, que vai ser a tênia livre, tênia mesocólica e a tênia aumental. Se vocês forem acompanhar o caminho das tênias ao longo de todo o intestino grosso, vai dar aqui na raiz do apêndice vermiforme, tá? Então, a contração dessas tênias, por ser formada de músculo liso, vai ajudar a ter as saculações, ou raustrações, que vão ser justamente essas dobras aqui, que vocês estão vendo, tá? Outra coisa que é importante aqui é a presença dos mesos, né? Aqui vai ter o mesopêndice, que vai estar no apêndice vermiforme. Aqui vai ter uma artéria muito importante, que vai ser a artéria apendicular, que eu vou mostrar para vocês. O mesocólon sigmoide, que vai estar no colo sigmoide, e o mesocólon transverso. Então vocês percebem que aqui no mesocólon transverso tem tanto o mesocólon transverso quanto o aumento maior. Tá? Eu já mostrei para vocês a diferença do meso para o aumento. Tá bom? Vamos continuar então. Sim, uma coisa que vai ser importante aqui vai ser a presença das flexuras. Então a gente vai ter duas flexuras, uma flexura esquerda, que vai ser a flexura esplênica, e a flexura hepática, que vai ser a direita. Inclusive a hepática ela é um pouquinho mais baixa do que a esquerda, justamente porque o fígado empurra um pouco para baixo. Tá? Aqui vai estar em contato com o baço, aqui vai estar em contato com o fígado. Isso aqui também vai ter uma importância clínica, inclusive de exame de imagem, porque vocês vão ver que numa colonoscopia, quando a gente insere um tubo aqui, flexível, vocês vão conseguir ver as flexuras. E para visualizar essas flexuras, no exame de imagem, vocês vão ver sombras acústicas. Então isso aqui vai ser importante. Principalmente aqui na flexura direita. A gente vai ter uma sombra hepática aqui na flexura direita, identificada através da colonoscopia. Então quando vocês verem que essa sombra, vocês vão perceber que vocês estão na flexura direita hepática, tá? Isso também tem importância no exame de imagem. Aqui uma vista interna da parte do seco. Isso aqui vai ser importante, como eu já falei para vocês. Vai ter a transição do hilo, que vai ser a parte final do intestino delgado, para o seco, que vai ser a parte inicial do intestino grosso. Aqui vai ter a papila ileal, também conhecida como válvula ileocecal, e ela precisa fechar adequadamente. Isso para evitar que as fezes voltem para cá. Então ela precisa ter um esfíncter forte, justamente para evitar essa volta. Então ela vai ser formada por dois lábios, que são formados por musculatura. Vai ter um lábio ileocecal superior e lábio ileocecal inferior. Tá? Como vocês conseguem ver aqui, eu vou formar esse ósseo da papila ileal. Outro ósseo que dá para ver aqui vai ser o ósseo do apêndice vermiforme, que vai estar aqui na conexão do seco com o apêndice vermiforme. Tá? Inclusive, quando tem um acúmulo de fezes aqui nessa região, alguns fecalitos podem entrar aqui nessa região do apêndice vermiforme e causar o que a gente chama de apendicite aguda, né? Que vai ter uma isquemia aqui, vai ter uma necrose dessa região e vai ser quadro de apendicite aguda, que vai ser uma das importâncias clínicas, vai ter uma importância clínica muito grande, porque ela vai ser a principal urgência aqui do aparelho digestivo. Tá? Aqui eu trouxe um exame de imagem com contraste, então foi injetado um contraste no intestino grosso, e vocês conseguem perceber aqui a presença das saculações, que era o que eu queria mostrar para vocês nessa imagem. Tá? Essas saculações aqui que são garantidas pela aquela contração das tênias, que é formada de músculo liso, que eu mostrei para vocês. Inclusive isso aqui pode estar com uma alteração, como a gente está no sigmoide, o sigmoide ele tem um meso, quando tem uma torção de intestino grosso, a gente chama de volvo. A identificação do volvo vai ser muito importante também na radiografia. Mas isso aqui foge do contexto, então não vou me estender muito nessa parte. Só para mostrar para vocês o quanto que a gente precisa aplicar anatomia na clínica. Tanto na clínica quanto na cirurgia. Tá? E a inervação do intestino grosso. Sei também que isso aqui é chato. Mas como tinha lá no slide do professor, eu vou mostrar para vocês também. A gente vai dividir a inervação do intestino grosso, tanto o intestino grosso proximal quanto distal. Também vai ter em ambos uma simpática e uma parasimpática. Tá?
Começando aqui a explicar para vocês do intestino grosso proximal, vai ter uma inervação simpática através dos plexos mesentéricos superior e o plexo celíaco. Lembrar também que os plexos mesentéricos, tanto superior quanto inferior aqui, eles vão vir lá dos nervos esplânicos, maior e menor, tá? Então lembrem disso. A inervação parasimpática do intestino grosso proximal vai vir através do nervo vago, já falei para vocês. Parasimpática, nervo vago, que vai dar origem a um plexo mesentérico superior. Percebam aqui, então, que vai ser compartilhada a inervação da simpática com a parasimpática através do plexo mesentérico superior. Tá? Aqui também plexo mesentérico superior. Esse plexo celíaco ele vem dos gânglios celíacos, que eu até mostrei para vocês lá na imagem anteriormente, do intestino delgado. Tá? Já a parte do intestino grosso distal também vai ter uma simpática e uma parasimpática. A simpática ela vai vir dos nervos esplâncnicos lombares, que vai dar origem ao plexo mesentérico inferior. Os esplâncnicos lombares, eles vêm dos esplâncnicos maiores e menores. Então, como eu já falei para vocês, os plexos mesentéricos inferiores e superiores, eles vêm dos nervos esplâncnicos maiores e menores. O esplâncnico pélvico ele não vem do maior e menor, tá? E aí ele vai dar origem diretamente ao plexo hipogástrico inferior. Então, a inervação simpática do intestino grosso distal vai ser por esses dois plexos aqui, tá? Já a inervação parasimpática vai ser através do plexo nervoso hipogástrico. Então, aqui vocês percebem também que tem um compartilhamento de inervação, tanto do simpático quanto do parasimpático, através do mesmo plexo nervoso que vai ser o hipogástrico, tá? Se vocês forem passar para o livro, como eu já falei para vocês, vai ter uma porrada de nervos aqui que não vão ser importantes. Eu, inclusive, perguntei ao professor, é importante vocês saberem mais a parte final da inervação, tá? Que eu tentei colocar aqui, tentei resumir aqui o que seria mais importante. Passando agora para o reto e canal anal, que já vai ser a parte final do intestino grosso. Então, o reto e canal anal ainda vai ser intestino grosso, só que vai ser a parte final. Porque muita gente acha que o reto e canal anal não são mais intestino grosso, mas são sim, tá? Só é a parte final. O reto vai iniciar ali na junção reto-sigmoide e vai terminar no canal anal lá no ânus, que a gente vai ver através da linha pectínea. O que vai ser mais importante aqui para aplicar na anatomia, a clínica e a cirurgia vai ser diferenciar o esfíncter anal interno e o esfíncter anal externo. O interno ele vai ser involuntário, ele vai ser formado por músculo liso, e o externo vai ser voluntário, vai ser musculatura esquelética, tá? Vou mostrar isso aqui numa foto melhor para vocês, onde vocês vão ver aqui, ó, esfíncter anal interno, então ele vai ser involuntário, e o esfíncter anal externo. Então, em muitas complicações de reto, como por exemplo tumores de reto, quando vai fazer uma cirurgia reparadora, acaba pegando o esfíncter anal externo, e aí essa pessoa acaba defecando porque ela perde a contração voluntária, ela fica somente com a involuntária. Então ela acaba defecando sem querer, ela fica com essa insuficiência aí, tá? O reto, vocês percebem aqui que ele tem várias dobras, que vão ser essas dobras transversais do reto, que vão formar válvulas. Por que isso aqui vai ser importante? Porque imaginem comigo se as fezes viessem aqui, saindo do sigmoide, direto para o reto. Ela ia passar aqui direto, ia bater na musculatura lisa e ia causar o estímulo ali da defecação. Então isso aqui não vai ser interessante. É por isso que a gente precisa ter essas dobras transversais aqui, que é onde a gente vai suavizar a chegada das fezes. Como a gente está suavizando aqui essa chegada das fezes, a gente consegue fazer com que o reto exerça a sua função, que seria de acumular as fezes. As fezes precisam ficar acumuladas aqui durante um tempo, até existir o estímulo da defecação, tá bom? Uma outra imagem aqui mais próxima para mostrar para vocês. Aqui, essas válvulas anais, juntamente com as colunas anais, então essas colunas anais aqui vão ser importantes. E do lado delas vai ter essas colunas, essas válvulas anais, tá? Essa região aqui vai ser principalmente onde vai se formar as fístulas anais, que também vão ter uma importância cirúrgica. As fístulas anais podem pegar, por exemplo, o esfíncter externo, que vai ter toda aquela complicação que eu falei para vocês de musculatura voluntária e involuntária.
E aqui, dando início ao ânus, já seria a linha pectínea. Então, essa linha pectínea bem aqui, ela dá início ao ânus, tá? Aqui esse plexo que vai ser muito importante, que vão ser as veias hemorroidas. Bem aqui no reto, vão ter essas veias que vêm lá da veia retal média e veia retal inferior, que isso aqui vai ser importante também porque dá origem às hemorroidas. Se vocês tiverem, por exemplo, aumento de tensão no espaço porta do fígado, pode repercutir aqui, nessas veias hemorroidas. Então elas vão dilatar, elas vão inflamar e vão formar aquilo que a gente conhece como as hemorroidas, tá? Passando agora para a parte de irrigação, como eu já até mostrei para vocês na aula, eu gosto de juntar do delgado, do grosso e do reto, vindo lá da aorta até para cá. Porque se vocês forem pegar cada ramo desse e estudar, vocês vão acabar se complicando e surtando um pouco, tá? Da aorta abdominal, inicialmente vai ser a mesentérica superior. Toda essa região vai ser irrigada pela mesentérica superior e inferior. Da mesentérica superior, vão sair alguns ramos. Primeiro, a cólica média. A cólica média, ela vai ser importante para irrigar o intestino grosso, então vai ser o cólon transverso e as duas flexuras, tanto a flexura hepática quanto a flexura esplênica. A artéria cólica direita vai irrigar o cólon ascendente e a flexura hepática, tá? Que é do lado direito também. E a artéria ileocólica, ou então ileocecal, que vai irrigar o seco, que seria a parte inferior do cólon ascendente, e o apêndice. O apêndice vai ser através da artéria apendicular. Isso porque a artéria ileocólica ela vai ter um ramo tanto secal quanto ileal. Do ramo ileal vai sair a artéria apendicular. Tá? Essa artéria apendicular aqui vai ser muito importante também quando vocês forem ver, por exemplo, uma cirurgia de apendicectomia. O cirurgião precisa ter o conhecimento muito bem dessa irrigação, dessa artéria, para fazer o clampeamento correto, tá? E evitar que tenha uma hemorragia ali. E já do lado esquerdo, a gente vai ter as artérias jejunais e ileais. As artérias ileais e jejunais vão irrigar jejum e íleo, né? Então, inicialmente elas se chamam assim, depois elas passam a ter arcos anastomóticos e artérias retas, que eu até mostrei para vocês numa foto anteriormente. Isso aqui vai ter uma função muito importante, vai ter uma ampla vascularização aqui. Eu até expliquei para vocês na aula que vai ter esses arcos anastomóticos servem para aumentar a irrigação, servem como uma forma de proteção para evitar uma isquemia. Por exemplo, se vocês pegarem, se vier um êmbolo lá do coração chegar aqui, parar somente no arco anastomótico, você acha que vai ter uma isquemia de todo o intestino? Provavelmente não, né? Porque essas áreas que podem se isquemiar acabam sendo irrigadas por outras partes dessa ampla vascularização. A não ser nos casos, por exemplo, de uma isquemia mesentérica, onde a gente vai ter um travamento aqui da irrigação desde a mesentérica. Aí já é uma outra situação, tá? E através da mesentérica inferior. Aí a mesentérica inferior já vai ser responsável pela parte esquerda do intestino grosso. Tá? Então vai ter a cólica esquerda, que vai irrigar o cólon descendente, a flexura esplênica. As artérias sigmoides, que vão irrigar o cólon sigmoide. E a artéria retal superior, que vai irrigar a parte superior do reto. Lembrando que vocês não podem esquecer que a retal média e inferior são ramos da ilíaca interna. Tá? Então somente a parte superior do reto vai ser irrigada pela mesentérica, pela retal superior, que vem da mesentérica inferior. Aqui uma foto que eu trouxe para vocês para mostrar, né? Começando aqui pela mesentérica superior, que sai da aorta abdominal, vai emitir a cólica média, que vai irrigar aqui, cólon ascendente, flexuras, quer dizer, cólon transverso em flexuras. A cólica direita, que vai irrigar o cólon ascendente, e a ileocólica. A ileocólica, no seu ramo ileal, vai emitir a artéria apendicular, que vai irrigar o apêndice vermiforme. Já que a mesentérica inferior vai irrigar aqui através da cólica esquerda, sigmoides e a retal superior, que vai ser ramo direto da mesentérica inferior. Já a retal média e inferior vão ser ramos da ilíaca interna, não esqueçam disso. A anastomose que se forma, essa grande anastomose que se forma entre a mesentérica superior e inferior, a gente chama isso inclusive de arcada de Riolan,
porque vocês vão ver que isso aqui é muito vascularizado, extremamente vascularizado através do mesentérico, como eu já falei para vocês anteriormente. Aqui 2 pontos importantes clinicamente e cirurgicamente, que vai ser o ponto de Griffiths e o ponto de Sudeck. Isso aqui, por que eles vão ser pontos anatômicos importantes? Porque quando a gente deixa de ter uma vascularização de mesentérica superior e passa a ter uma vascularização de mesentérica inferior. Então, por exemplo, se a gente tiver uma isquemia de mesentérica superior, esse ponto vai ser o primeiro a ser isquemiado, ele vai ser o primeiro a sofrer. Então, por isso que a gente precisa conhecer essa anatomia aqui também da vascularização. Tá? Isso aqui vai ser importante para dar diagnóstico de isquemia de artéria mesentérica. Já no ponto de Sudeck vai ser a mesma coisa. Vai ser um ponto de transição da irrigação da mesentérica inferior com da ilíaca interna, que é aqui através da retal, média, inferior e superior. Tá? Então, ponto de Griffiths e ponto de Sudeck. Isso aqui é mais curiosidade mesmo, eu trago mais para interessar vocês a estudar essa parte de anatomia, porque eu sei que muita gente não gosta, acha chato, então quando a gente traz uma aplicação clínica, uma aplicação cirúrgica, fica mais interessante, pelo menos eu gosto de aprender assim. E aqui, para vocês verem, é a parte da irrigação do reto, né? A retal superior ela vem direto da mesentérica inferior, aqui, enquanto que a retal média e inferior elas vêm da ilíaca interna. Bem aqui, está passando a ilíaca interna, que vai emitir a retal média e a retal inferior. Tá? Gente, essa foi minha aula. Muito obrigado. Qualquer coisa vocês podem me mandar dúvidas, podem me perguntar, que eu vou estar disponível para responder vocês. Tá? Muito obrigado.